Fala galera, vamos começar a fazer os vídeos das coisinhas que a Banggood me enviou. E eu quero começar com esse. Vem numa embalagem, ele é relativamente leve, mas vem numa embalagem grande, bem protegido. Ah, que susto! Tá, vamos lá, preciso até beber um copo de coca agora que chega, tomei um... Ok, vamos lá. Eu queria começar com esse exatamente porque eu estava extremamente curioso. Peraí. O nome dele em português é Régua de Bolso de Precisão em Liga de Alumínio de 3 peças. Não tem uma marca, tanto é que o nome está escrito aqui, ó. Woodworking Ruler, ou seja, régua de marcenaria ou régua de carpintaria, como preferir. E cara, eu sinto uma certa pena de quem fabrica, do fotógrafo, do programador do site e principalmente do auxiliar de expedição, que é o cara que vai realmente separar as coisas para enviar. O que acontece? Tem alguns produtos que ele tem variação e essas variações são muito sutis ou muito técnicas. Por exemplo, aqui no Brasil você tem que comprar uma geladeira e prestar atenção se ela é 110 ou 220. Quando você compra um carregador desse tipo, normalmente ele tem escrito, ó, 110-240, então ele é automático. Ou seja, você não se preocupa porque serve para os dois. No caso aqui dessa régua, tem fotos com os dois lados em polegadas. Eu vou deixar a foto aqui do lado, que estava no anúncio da Banggood. Tem fotos que tinham um lado métrico e um lado em polegada. E no site não dava a opção de você escolher. Diferente de outros instrumentos de medição que você diz se você quer imperial ou métrico. E aí quando eu abri a caixa veio o imperial para cima. Eu tomei um susto porque eu não sabia como é que eu ia fazer o review disso ou como é que eu ia devolver. Mas do outro lado tem em milímetros e polegadas. Ufa! Falando em polegada, para quem está boiando aí na batatinha, o sistema imperial era um sistema que era baseado em medidas do rei. Então, por exemplo, a polegada era este tamanho aqui e variava de acordo com o rei. Cada reinado tinha um tamanho diferente. Imagina como era um comércio internacional. Oi, por favor, eu quero 3 pés de tecido. Claro, pé de qual rei, senhor? E os números são muito chatos. Mesmo quem está acostumado, a gente tem uma paixãozinha, só que não. Por exemplo, se eu perguntar aí, qual é o maior parafuso? 1/4, 3/16 ou 5/16? Ou 5/32? Tenho aqui alguns exemplos. 3/16 vem antes do 1/4, que vem antes do 5/16. E se tivesse o 5/32, estaria antes aqui do 3/16. Para quem está acostumado é maravilhoso, mas tem que fazer umas continhas de cabeça. É muito mais fácil. Quem é maior, 3, 4 ou 5? Só que a indústria ainda não se acostumou. Tem muito parafuso e muita coisa que ainda vem em sistema imperial. E claro, a Banggood ela tem que oferecer opção para todo mundo. Afinal, os Estados Unidos ainda é o país que mais compra da Banggood. O Brasil é o segundo. Esses dados são de 2019 e 2020, mas eu acho que ainda estão atuais. E é por isso que eu tenho pena do fotógrafo que tem que fotografar o produto certo, ele tem que saber das especificações. O cara do site tem que saber se vai ter opção ou não. Então aqui não teve opção porque ele abrange todo mundo, isso é muito bom. E o fabricante, coitado, vai ter que ter impressão para tudo que é coisa. O problema é que de todos os 196, eu acho que são 196 países do mundo, só 3 ainda usam um sistema imperial. Estados Unidos, que é o maior comprador e exporta muito, então ainda tem muita influência sobre isso. A Lituânia, Letônia, não, Libéria, e tem outro com B, Bermuda, não, peraí. É o Myanmar, eu acho que é alguma coisa assim, que é a antiga Birmânia. Minha memória ainda não está tão ruim. Ah, até a Inglaterra. Não, a Inglaterra oficialmente já é métrico há muito tempo. E eles têm duplo sistema, é misturado. Para coisas pequenas, para construção civil, já é métrico. 1 metro, 2, 3. Inclusive, eu já recebi plantas de uma casa que eu modelei de lá. Então, eu tenho certeza que o sistema construtivo é métrico. Só que a distância entre cidades, eles ainda estão usando milhas, o que é muito confuso e eu não consigo entender. Enfim, o sistema métrico é sensacional, foi inventado pelos franceses
E a história é maravilhosa e curiosíssima, mas eu não vou contar agora porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, então vou guardar essa história para outro vídeo. Enfim, tá aqui a minha reguinha, são 3 reguinhas de alumínio, são iguais, né? Mas elas têm 3 tamanhos para diferentes usos, uma grande, uma média e uma pequenininha. Esta pequenininha eu vou usar muito. Enfim, deixa eu tirar a caixa daqui. Primeiro, eu gosto sempre de estudar as especificações técnicas delas. Como tudo da Banggood de alumínio é sempre muito bem feito, é muito espesso. Não é uma régua fina. Se comparar, por exemplo, com uma régua de aço, dá uma olhada na diferença de espessura. Assim, lógico, um é aço, outro é alumínio, né? Não tem o que comparar, a resistência do aço é muito maior. Só que isso transmite uma sensação de robustez, assim, fora do comum. A espessura dela, 4 milímetros. Uma chapa de alumínio de 4 milímetros é uma pedrada de robustez, tá? Provavelmente as 3 são, né? Não faz sentido. 3,99, 3,97. Peso de cada uma, 66 gramas, 79,5, 107 gramas. Só título de curiosidade, essa aqui tem 60. Para que serve essa régua? Para você colocar nos cantinhos. Então, por exemplo, você pode escolher a posição dela, que você vai dar uma distância, e apertar esses dois para travar. Inclusive, ele tem 2 exatamente para você garantir o esquadro, não é um só. Então isso é muito bom para fazer qualquer tipo de marcação repetitiva. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é inverter o lado dela. Não é em polegada. Isso aqui tem que estar em centímetro. Na verdade, esse lado. E eu posso escolher se eu quero assim ou assim, né? Então deixa eu me imaginar usando. Eu vou ler por aqui, né, em milímetros. Eu sou destro, então eu vou colocar as bolinhas aqui para a direita. Eu acho mais sensato, que aqui eu regulo e aqui eu travo. Por exemplo, como é que funciona isso? Vou pegar essa chapa aqui para mostrar o problema. Imagina que estou fazendo uma caixa, qualquer coisa, e eu quero colocar 4 parafusos aqui do lado. Então ela não vai pegar na ponta, ela vai pegar um pouquinho para dentro e eu quero que essa distância seja igual entre elas. Então vamos supor uma distância qualquer aqui, eu quero 25 milímetros. Então eu vou regular este carinha aqui, ó, para 25, pegar aqui, ó, olhando neste ponto e vou apertar os dois. Então é só eu encostar no canto e marcar. Aí aqui eu venho, coloco, posso fazer com um lápis grosso, ou eu posso simplesmente fazer uma linha aqui. Então aqui, ó, cachei, linha, 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 linha e linha. E rapidamente eu tenho o ponto do furo quando a distância é igual entre os dois. Então isso me dá uma agilidade para achar o ponto que é fenomenal. Tem outras coisas que eu vou usar muito também, que é para a parte de dobradiça. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Pronto, achei aqui uma dobradiça. O que acontece? Quando você vai colocar uma dobradiça, você precisa de 2 peças. Qualquer dia desse eu faço uma aula para calcular, tá? O meu objetivo aqui é falar da régua. Então eu tenho a lateral do móvel e eu tenho a porta. Então eu começo colocando a lateral neste furinho aqui. Eu tenho que fazer um furo 35 e para isso eu tenho gabarito. Então eu não preciso me preocupar em achar distância, nada, né? Você usa o gabarito e pô. A bronca é isso aqui, ó. É essa distância para este furo, que é o furo que vai encaixar aqui na porta. Você pode até, vamos supor, essa peça já está presa. Eu posso andar com essa para um lado e para o outro. Só que eu quero alinhar por cima, aqui na lateral do móvel, ou deixar 2, 3 milímetros. De novo, isso eu vou deixar para as contas. E eu preciso saber qual é o ponto que eu tenho que furar aqui. Eu consigo até fazer uma marcação. E nesse caso eu já achei o eixo. Então o eixo é esse. Só que a distância não é o furo, porque eu não posso colar a porta no móvel. Então, se eu não me engano, toda vez que estou fazendo um móvel, eu entro na internet, vou lá no manual do fabricante e reestudo
mas se eu não me engano é 3.75. É 3.7. Então eu venho aqui, marco, faço a linha, e aí eu tenho o eixo com a distância, eu já tenho o ponto do furo. Então este vai ser o furo que eu vou encaixar a dobradiça aqui do lado e ela vai funcionar perfeitamente. Eu antes fazia com o meu esquadro, só que eu tinha que colocar aqui na porta, marcar aqui os 35, 37 e fazer a linha. Velho, eu sei, com o esquadro é possível, mas isso aqui é muito mais prático, principalmente para coisas repetitivas. Enfim, uso não vai faltar. Eu só não sei se eu precisava das 3, né? Porque o que eu mais vou usar vai ser essa pequenininha. Normalmente eu preciso para coisas menores. Proximidade com o canto, dobradiça, os 5 centímetros iniciais para você colocar corrediça, colocar suporte de prateleira e tudo que envolve medição rápida e repetitiva em marcenaria. Enfim, vamos lá. Minhas besteiras, minhas críticas, que não é nada demais. Não tem uma marca. Se eu disser assim, a marca é tal, não tem. Só tem dizendo que é Woodworking Ruler. E ele é muito bom, é muito bem feito, muito bem usinado. Você vê que é uma peça bem acabada. É tão bem acabada quanto isso aqui. Que ele é mais fino. E eu uso ele há uns 2 anos, 3 anos, não sei. A impressão me parece ser boa. Não sei se vai sair. As quinas são relativamente amoladas, então você nota que teve uma usinagem bem feita, não é uma forja mal feita. Outra crítica é em relação ao sistema, por que não fazer um imperial e um métrico? Ou, se você tem 2 faces, por que não é uma face imperial e a outra face em métrico? Porque na verdade a bronca é que aqui tá as 2 em imperial, quando você vira, uma tá em imperial e a outra tá em métrico. Cara, não faz sentido. Isso aqui deve ser bom também para medir a altura de lâmina de serra. Você apoiar e pegar a altura da lâmina, quando chegar no ponto ela começa a empurrar aqui de lado, né? Você coloca assim, quando empurrar a lâmina que ela levantar aqui, você sabe que está na altura. Bom, é isso. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que as regras de imposto mudaram, então agora todos os valores já incluem os impostos. O fretezinho é barato. Tá, sei lá, R$8, 10, não é nada demais. Chegou tranquilamente tudo que eu comprei da Banggood, tudo legalizado, tudo com os impostos pagos, sem problema nenhum. Eu vou editar esse vídeo e essa semana eu devo começar a fazer outros. Tem muito material da Banggood aqui e eu quero fazer os testes bem bonitinhos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço do tio. Até mais.